Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. E você diz? Amém. Essa semana alguém me disse: Marcelo, eu quero mais da vida. Eu quero mais do meu casamento. Eu quero mais do meu trabalho. Eu quero mais dos meus relacionamentos. Eu quero mais. Eu estou errada por isso? E eu conversei com ela sobre 3 razões pelas quais alguém quer mais. A primeira razão é uma razão negativa. Chama-se ganância. A pessoa gananciosa quer sempre mais, porque no seu coração ela deseja ser maior do que as outras pessoas. Porque no seu coração há uma insatisfação com a vida tal como ela é. Porque no seu coração há uma sensação de que se ela não tiver tudo que ela imaginar, ela não será o que ela, enfim, espera ser. A pessoa gananciosa, em geral, é vazia. A pessoa gananciosa, em geral, é avarenta. A pessoa gananciosa, em geral, é solitária, isola-se, não consegue se relacionar com aqueles que estão à sua volta. A pessoa gananciosa é uma pessoa que passa por cima das outras pessoas em nome da obtenção dos seus alvos, dos seus objetivos. Então, se você quer mais por ganância, isso vai atrapalhar você no processo. Isso vai servir e sair como um tiro pela culatra. E, enfim, ainda que você alcance algo, isso não preencherá o vazio do coração. Mas há uma segunda razão pela qual as pessoas querem mais. A segunda razão é a ambição. E a ambição, diferente da ganância, não é ruim em si mesma. Tem muito a ver com motivação. Uma pessoa ambiciosa pode ter uma ambição motivada por razões ruins e pode ter uma ambição motivada por razões boas. Ambicionar não é pecado. Você trabalha numa empresa e ambiciona um cargo maior. Por si só, isso não é pecado. Você tem uma vida financeira boa, mas ambiciona melhorar. Por si só, isso não é pecado.
Você tem um bom carro, mas ambiciona um carro mais novo. Por si só, isso não é pecado. Mas uma pessoa ambiciosa tem que tomar cuidado. Ela precisa sempre se perguntar pelas suas motivações. O que é que me move na direção dessa ambição? Porque, de repente, eu começo a perceber que a minha ambição está chegando muito perto da ganância. E aí eu preciso pôr o pé no freio. E, às vezes, a motivação é positiva. A ambição está muito perto de um desejo sincero de proporcionar melhores experiências para quem está ao meu lado, contribuir melhor com quem eu amo e fazer mais diferença na vida de outras pessoas. O ambicioso não erra por ambicionar, mas por se esquecer de sondar o próprio coração e, acima de tudo, de deixar Deus sondar o seu coração. Mas há uma terceira razão pela qual alguém quer mais, e essa é totalmente positiva. A ganância é negativa, a ambição deve ser questionada sempre, mas a terceira razão pela qual uma pessoa quer mais da vida é uma razão totalmente positiva, porque a terceira razão pela qual alguém quer mais da vida chama-se fé. E a fé faz com que alguém queira mais da vida, não por ganância e nem mesmo por ambição, mas pela certeza de que Deus tem mais para nós. De que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. De que para Deus não há impossíveis. A fé nos move na direção desse mais. A fé é um chamado para esse mais. A fé é um convite para vivermos esse mais de Deus no nosso dia a dia. De repente, não é sobre o que eu quero, é sobre o que Deus quer. E quando Deus quer que eu viva mais dele em cada dia, em cada experiência, em cada oportunidade, aceitar esse chamado é um passo que eu e você devemos dar. A fé é positiva porque não se trata do que eu quero, se trata do que Deus quer. E do quanto eu creio que Ele pode fazer aquilo que Ele quer. Eu quero mais. Às vezes porque sou ganancioso, eu não posso deixar de reconhecer que há uma ganância em mim. Afinal de contas, quem é que não se compara com o outro? Quem é que não compete com o outro? Quem é que não carrega algumas lacunas emocionais que fazem parecer que o mais na vida preencherá o vazio? Às vezes eu quero mais por ambição, porque acredito no meu potencial, porque sei que posso mais e porque acredito que sou capaz de avançar e alcançar alguns objetivos e alvos. Mas, sinceramente, nessa noite eu digo para você que eu quero mais. Acima de tudo, porque eu creio que Deus tem mais para mim. Mais de Deus para mim. Mais de experiências abençoadoras para o meu coração. Mais frutos, como foi dito hoje aqui. Mais sementes e, portanto, mais frutos. Quem semeia pouco, pouco colherá. Mas quem semeia com fartura colherá. É mais de Deus, mais de Deus. Quanto mais eu creio, mais eu desfruto. Quanto mais eu me entrego, mais Deus faz coisas extraordinárias. O texto que nós lemos é sobre isso. O texto que nós lemos é sobre alguém que ouviu da boca de Jesus: coisas maiores você experimentará. Você consegue imaginar que Jesus está aqui nessa noite dizendo: eu tenho coisas maiores para você? Meu Deus! Assim, minha vida é boa, sabia? Eu tenho um casamento espetacular, mais por causa dela do que por mim, obviamente. Tenho um trabalho que eu amo fazer, ajudar pessoas, contribuir com a transformação de pessoas, pregar o Evangelho, ministrar. Eu moro numa casa maravilhosa, tenho um bom carro, tenho saúde, apesar desse braço.
Tenho irmãos queridos, embora nossos pais já se foram e nós sentimos falta deles. Tenho sobrinhos maravilhosos. Tenho amigos que são amigos do coração. Eu poderia dizer aqui para você, tá bom, não precisa mais. Se eu disser, tá bom, não precisa mais, a ganância está vencida, a ambição está deixada de lado. Mas e a fé? Ah, não quero mais nada. A pergunta não é o que você ainda quer ou o que já não quer mais. A pergunta é o que Deus quer. E, de repente, eu tenho essa certeza nessa noite de que Deus está aqui dizendo, coisas maiores eu tenho para vocês. Coisas maiores, muito mais impressionantes, extraordinárias. Porque não é sobre o quanto estamos satisfeitos, porque, de fato, como crentes, estamos satisfeitos. Há um contentamento em nós. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Mas não é sobre contentamento, é sobre o quanto Deus quer ser revelado através de mim. Esse mais de Deus na minha vida não é sobre as minhas ambições, é sobre o desejo dele de ser revelado através de mim. Deus tem coisas maiores para nós. E nessa noite eu digo, e talvez você queira dizer comigo, Senhor, eu quero maiores coisas da tua parte. Eu quero experimentar coisas maiores. Eu quero viver coisas maiores em nome de Jesus. Quem diz isso comigo hoje? Coisas maiores. Não por ganância, não por ambição, mas por fé. Foi o que Jesus disse para Natanael. Você verá coisas maiores. Tem mais de Deus para a sua vida, Natanael. Tem mais de Deus. Só que até Natanael ouvir isso, aconteceram algumas coisas aqui. E elas servem de lições para nós. Porque ouvir coisas maiores vocês verão é maravilhoso. Trilhar o caminho que Natanael trilhou aqui já é um pouco mais complicado. Porque Natanael teve que dar 3 passos, que eu vou propor para você nessa noite, e que nem sempre são tão fáceis de dar. Primeiro passo. Para que você veja coisas maiores, para que você viva coisas maiores, experimente, desfrute coisas maiores. Em primeiro lugar, você precisa superar crenças limitantes. Diga, superar. Crenças limitantes. Não feche o filtro ainda, por gentileza. Eu sei que a expressão crenças limitantes é arroz de festa em palestra motivacional. E aí, quando você ouve crença limitante, já pensa que eu vou aqui começar a tentar fazer você acreditar no seu potencial e fazer coisas que não são do seu feitio. Não é sobre isso. Uma crença limitante é uma afirmação que é assumida como verdadeira sem que ela passe pelo crivo da realidade. E que, na sequência, impõe uma restrição, uma barreira. Veja, se você puser uma galinha no quintal e desenhar um círculo ao redor dela, ela poderá pensar que está presa e terá dificuldade de abandonar o círculo. Porque aquele círculo, para ela, se torna uma afirmação. Você está presa. Essa afirmação é tomada como verdadeira. Eu estou presa. E essa verdade se torna um impedimento, um bloqueio, uma barreira. Eu não vou passar disso. Uma pessoa tem uma crença limitante quando ela começa a acreditar em algo que não se sustenta na realidade, mas para ela é absolutamente factual e verdadeiro. Eu não sei fazer nada direito, alguém pode dizer. E isso se constituir na vida dessa pessoa numa crença limitante. Eu já ouvi de pacientes meus, nada que eu faço dá certo.
Quando uma pessoa diz, nada que eu faço dá certo, ela está estabelecendo uma crença limitante. Porque, primeiro, isso não se confirma com a realidade. Uma pessoa para quem nada dá certo, ou para quem nada deu certo, nem está aqui mais para contar. Todo mundo me engana. Ninguém me ajuda quando eu preciso. No final das contas, todos me abandonam. Essas expressões totalizantes são crenças limitantes. Nenhuma delas se sustenta na prática. Tudo é muita coisa, todo mundo é muita gente, nada é forte demais. Uma vez um jovem de 30 e poucos anos chorou no meu gabinete, mas chorou de acabar com a caixinha de lenço. Porque o homem não sabe chorar, a mulher chora bonitinho. Pega lencinho, aquele da caixinha que você puxa até soltar. Aí a mulher dobra, enxuga assim, ela tenta o máximo possível não estragar a maquiagem. Homem não, homem enfia a mãozona. Puxa, sai um monte, ele puxa mais. Aí quando vê, está tudo na mão dele, ele esfrega na cara. E o sujeito chorava. E dizia para mim, por que que nada na minha vida dá certo? Uma hora ele disse assim, Marcelo, você já tinha ouvido uma pessoa com uma história tão triste quanto a minha? 30 anos, saudável, bonito, inteligente. Mas essa necessidade terrível de sentir-se vítima. Algumas pessoas têm uma necessidade terrível de se sentirem vítimas da vida, dos outros, de tudo. Como é que eu dizia para ele? Claro que já ouvi. Já visitei o Hospital do Câncer tantas vezes, já fui capelão de casa de recuperação, já atendi pessoas no leito da morte. Claro que já ouvi histórias mais tristes do que a sua. Mas eu não falei isso. Apenas tentei ajudá-lo a olhar para a falsidade da sua própria afirmação. Nada para mim dá certo. Como assim? Se você for um pouquinho justo com a vida, você descobrirá que muita coisa já deu certo na sua vida. Eu não vou dizer que o balanço está favorável, porque eu não conheço você. Mas tudo deu errado. Nada sai direito. Ninguém. Às vezes eu tenho a impressão que essas frases também encarnam um pouco da nossa rebeldia contra Deus, sabe? Eu costumo dizer que frases totalizantes, elas escondem na prática uma certa rebeldia. Quando a serpente foi falar com a mulher no jardim original, a serpente disse assim, é verdade que vocês não podem comer nada aqui? Lembram-se do texto? É verdade que vocês não podem comer nada aqui? Olha a semente de rebeldia que ela está plantando. A mulher até responde corretamente. Não, não é que a gente não pode comer nada, a gente pode comer tudo, é só essa árvore, mas aí a árvore já ficou gigante na cabeça da mulher. Porque quando você estabelece uma totalização, a ideia é que a vida é injusta. Por exemplo, seu menino está pulando no sofá da sala. Você diz assim, pare de pular no sofá da sala, menino. Ele desce, cruza os braços e fala assim, eu não posso fazer nada nessa casa. Você entendeu o que ele está fazendo? Ele está, através de uma frase totalizante, expondo a sua insatisfação com o fato dele não poder fazer o que ele bem entende. Ele pode fazer um monte de coisas na casa. Ele pode brincar com brinquedo, ele pode jogar bola no quintal, ele pode comer, ele pode fazer de tudo. Ele só não pode pular em cima do sofá. Mas quando ele diz, eu não posso fazer nada, ele está dizendo, a minha vida é ruim porque eu não mando em mim, você manda em mim, e eu não gosto que você mande em mim. Então, quando você diz, nada para mim dá certo, você está dizendo para Deus, a minha vida não é legal, porque eu não mando em mim, você manda em mim, e eu não gosto que você mande em mim. Crenças limitantes
costumam ocultar uma rebeldia. Porque, no fundo, a pessoa está dizendo, se não houvesse um Deus e eu fosse o Deus da minha própria existência, as coisas seriam muito melhores. Quais são as suas crenças limitantes numa noite como essa? De onde que você não passa? Às vezes pode ser em relação a algo específico. Eu não consigo perdoar. Isso é uma crença limitante. Claro que consegue. Se for jogar limpo, tem que dizer eu não quero. Aí você joga mais limpo e fala mais verdade. Ah, eu não consigo ler a Bíblia. Consegue. Seria mais franco se dissesse não tenho vontade. Eu não sei orar, sabe? Jogaria mais limpo se dissesse não tenho vontade. Mas as crenças limitantes vão confinando-nos nesse lugar em que não tem como a gente experimentar mais de Deus, porque o limite já chegou. Nessa igreja ninguém consegue nada. Ah, nessa empresa ninguém cresce. Nessa família ninguém dá certo. Atendi uma pessoa esses dias que falou isso para mim. Na minha família não tem casamento que pare em pé. Crença limitante. Qual é a sua? Onde é que você esbarra? A de Natanael era, de Nazaré não pode vir coisa boa. Essa era a crença limitante de Natanael. Filipe conheceu Jesus, ficou encantado com Jesus. Olhou para Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu e de quem os profetas também escreveram, Jesus. Se Filipe tivesse parado em Jesus, estava tudo certo. Quando ele diz de Nazaré, Natanael fechou o rosto. Nazaré? O que a gente lê e não consegue, às vezes, imaginar a expressão que a pessoa fez ao falar. Ninguém pergunta uma pergunta com uma palavra só sem uma grande expressão no rosto, certo? Uma pergunta com uma palavra só funciona se você fizer uma expressão muito forte. Se eu disser assim para você, vamos na igreja? Você fala, igreja? Tem que fazer cara de nojo, de que está cheirando coisa ruim. Nazaré, Filipe pergunta. Pode vir alguma coisa boa de lá? Por quê? Porque Nazaré era uma região muito pobre, em que muitos profissionais que trabalhavam fora da cartilha da religiosidade judaica moravam. Então, assim, os judeus em geral entendiam que Nazaré era a espécie de latrina de Israel. Tudo que é porcaria em Israel vai para Nazaré. Então, Nazaré não é um lugar de onde sai coisa boa, é um lugar para onde vai coisa ruim, entendeu? Nazaré é para onde vai coisa ruim, não de onde sai coisa boa. De repente, sai coisa boa de Nazaré, está dizendo Filipe. Jesus é de lá. Natanael não está 100% errado, porque Jesus, segundo a profecia, deveria ser de Belém. E, de fato, Jesus era de Belém, só que ele foi criado em Nazaré. E, como dizia a tradição, ele seria chamado Nazareno. Só que Natanael tinha tanto ranço em relação a Nazaré, que ele não conseguiu nem mesmo perguntar como assim o Messias foi parar em Nazaré. Porque quando uma pessoa não tem crenças limitantes, ela faz perguntas sérias. Vou dar 2 exemplos bíblicos. Quando o anjo disse para Zacarias, tua mulher vai ficar grávida e vai gerar um homem que vai se chamar João, e ele vai ser o mensageiro do Messias, o Zacarias fala assim, quem vê pensa que véia agora ela vai ter filho. E aí o anjo fica irado com Zacarias e diz, você vai ficar mudo até o dia que o menino nascer. Quando o anjo vai falar com Maria, o Espírito Santo virá sobre ti e você dará à luz um menino que será chamado Jesus e ele será o salvador do seu povo,
Maria pergunta assim: como que isso vai ser feito uma vez que eu sou virgem? Percebe a diferença? O primeiro diz, não vai rolar. A segunda diz, como que isso vai rolar se eu não consigo enxergar as razões que vão levar isso a efeito? A primeira pergunta é debochada, a segunda é séria. Às vezes tem pessoas que fazem perguntas debochadas. Ah, tá bom. Como é que você acha que isso vai acontecer, hein? E outra fala assim, olha, possível é, mas como que eu deveria fazer? Há uma diferença entre perguntas debochadas e perguntas sérias. A pergunta debochada reflete incredulidade. A pergunta séria reflete desejo de fazer o melhor. O Natanael, num primeiro momento, vai com aquela pergunta debochada. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E aí Filipe faz aquilo que a gente precisava fazer com gente debochada. Que é não gastar saliva, entendeu? Filipe olha para ele e fala assim, ó, vem ver, ok? Vem ver, palhaço. Quer dizer, não está escrito isso aqui, né? Vem ver. Porque às vezes dá vontade de falar, escuta, não vou gastar saliva com você, não. Esse tipo de postura não anima. Sabe, vamos tentar. O marido fala para a esposa assim, amor, eu quero mudar com você, eu quero ter um casamento melhor com você. Ela fala, como se eu acreditasse. Sabe, para quê, irmã? Aí o marido fala, ó, se você quiser tentar, estou aqui, senão, já era. Porque tem hora que não dá para ficar explicando mais. Não, sabe o que é? Que ele até nasceu em Belém, mas é que aí ele foi morar em Nazaré. Ô, Natanael, é o seguinte, gente debochada, a gente só tem uma coisa a dizer. Vem e vê. Porque eu não vou ficar explicando para você, porque a crença limitante, para cada explicação vem uma nova objeção. Pega o exemplo de Moisés. Deus falou para Moisés assim, no meio da sarça... Gente, Deus está no meio de uma sarça que pega fogo e não se consome. A voz vem do céu e fala, Moisés, eu vou te enviar para o Egito e você vai libertar meu povo de lá. Aí o Moisés é cheio de crença limitante. Ele diz assim, e se as pessoas não me ouvirem? Meu, é Deus que está falando com ele. Deus é a pessoa que tem raio na mão. Se alguém não te ouvir, eu mato. Mas Moisés pergunta, e se não me ouvirem? Aí Deus pacientemente diz, não, Moisés, eu vou lá com você, ó, essa vara, joga no chão, vira cobra, olha o sangue no rio e tal. Vai lá! Moisés fala assim, eu não sei falar. Oh, Jesus. Eu fico pensando, Deus olhando para o anjo Miguel, falando assim, foi esse mesmo que eu escolhi? Está errado, não. Dá uma olhada na lista aí, vê se é Moisés mesmo, que está com Jetro, é esse mesmo? É. Então vamos lá, Moisés, eu vou com você, você não sabe falar, mas eu te ajudo. Tal. Aí, no final, Moisés fala assim, envia outro. Aí a Bíblia diz que Deus se ira. E aí é o problema da gente estar lendo e às vezes não pôr a força das expressões. Deus diz assim, é você mesmo, você tem um irmão que é Arão que ele fala bem, você vai tirar o meu povo porque eu estou te mandando e leva na mão essa vara. Porque é igual a criança que a mãe fala, vai para a escola, ela fica enrolando, vai. De repente a mãe perde a paciência e pega essa lancheira logo. Antes que você ainda leve uma surra. Isso a minha mãe falava muitas vezes. E não só falava, né? Na crença limitante, a gente vai levantando uma objeção para cada desafio. Até que, no fundo, a rebeldia aparece. Chama outro. Porque a verdade é eu não quero. E aí Deus se ira. Supere crenças limitantes. Venha e veja, disse Filipe para o Natanael. E o Natanael percebeu
que Filipe estava falando sério. Porque quando a gente não gasta muito tempo explicando, a pessoa sente. Se eu disser para você assim, olha, estou com uma ideia boa, vamos comigo. Ah, não sei. Ah, ok, fica na paz, tranquilo. Opa, não, peraí, me explica melhor. Agora, se eu fico insistindo, não, sabe o que é? Você começa a achar que é golpe, não começa, não? Coisa muito explicada, você fica meio assim. Quando o Filipe diz, vem ver. E eu imagino o Filipe já levantando e indo. Natanael fala, epa, tem coisa séria aí. E a hora que Natanael levanta para ver, as suas crenças limitantes estão superadas. Porque aí não é mais o que ele ouviu a vida inteira, não é mais o que ele falou a vida inteira, é o caminho que ele está disposto a fazer. Porque se Deus está fazendo alguma coisa na história, eu quero participar disso. Segundo passo. Mantenha a sua integridade. Diga, mantenha a sua integridade. Porque aí Natanael chega com Filipe onde Jesus está. E assim que Jesus o vê, Jesus diz uma frase que chama a nossa atenção. Eis um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Natanael não sabe quem é Jesus, mas Jesus sabe quem é Natanael. Por que é que Deus está dizendo que vai fazer coisas maiores na nossa vida hoje? Porque Ele sabe quem nós somos. Ele sabe do que necessitamos. Ele sabe qual a nossa história. Ele sabe a nossa trajetória. Ele sabe de onde saímos. Tem pessoas aqui cuja história já é um milagre até aqui. Se eu pudesse ouvir a história de cada um aqui, eu ficaria muito impressionado. Tem pessoas aqui que passaram por coisas que as outras que estão em volta nesse momento nem imaginam. Tem empresários aqui com uma empresa bonita, ninguém sabe que já passaram fome. Tem casamentos aqui que são inspiradores para outros casais mais novos e ninguém sabe que já estiveram no fundo do poço. Irmãos, todos nós aqui já experimentamos milagres. Todos nós aqui já vivemos situações em que Deus teve misericórdia de nós. Então, assim, aquele que fez até agora, não tem mais para fazer? Aquele que nos ajudou até aqui, esgotou as suas alternativas em relação a nós? Eu tenho razões para crer que Deus pode fazer milagres, porque eu já vi milagres. Já fui alvo de milagres, já recebi milagres. Então eu creio que Deus tem mais. Agora, infelizmente, há pessoas que quanto mais coisas boas recebem de Deus, piores ficam. Isso é uma verdade na vida. Tem pessoa que não lida bem com bênção. Ou fica mais orgulhosa, ou fica mais vaidosa, ou fica mais avarenta, ou fica mais indiferente. Quando Jesus olha para Natanael, Jesus destaca uma das qualidades mais bonitas que a vida humana tem que ter: a verdade, a transparência, a sinceridade. Está aí um verdadeiro israelita em quem não tem falsidade. Porque não importa onde você chegou, quem você é, que história você tem, importa que o seu coração nessa noite seja verdadeiro diante de Deus. A Bíblia diz que Deus se agrada da verdade no íntimo. Algumas pessoas não verão mais de Deus porque já sucumbiram a uma vida de mentira. E onde há mentira,
Deus não põe a mão, porque o pai da mentira é outro. Deus não vai te abençoar se você tem uma vida dupla, já vou dizendo aqui. Deus não vai te abençoar se você está mentindo para as pessoas que amam você e que você deveria amar. Ah, mas eu estou sendo abençoado. Não posso dizer que seja Deus. Com todo respeito. Por quê? Porque Deus não tem pacto com a mentira, com a falsidade, com o engano. Deus é luz. E onde a luz entra, as trevas se dissipam. Se você quer experimentar mais de Deus, precisa passar a vida limpo. Precisa de contrição, arrependimento, quebrantamento, mudança de vida. Humildade, sinceridade, transparência. Transparência que é um conceito bem confuso nos nossos dias, porque ele vem sendo um tanto quanto adulterado. Por exemplo, às vezes uma pessoa diz assim, eu sou muito transparente, e a vontade é dizer assim, não, você é chato. Inconveniente, fala o que pensa sem filtro. Ah, sou muito transparente, falo mesmo. E aí fere as outras pessoas, magoa. Isso não é transparência. O que é uma coisa transparente? Se houvesse um vidro transparente aqui na minha frente agora, você estaria vendo o vidro? Se ele fosse 100% transparente, você o veria? Então, algo transparente é algo que permite que se olhe através. Um líder transparente, um cristão transparente, é alguém que você não vê quando olha para ele, você vê direto Jesus na vida dele. Direto! Você olha para a pessoa e reconhece quem é Deus. Porque a pessoa não faz obstáculo, ela não ofusca essa imagem. Então eu digo que essa pessoa que gosta de se gabar que é transparente, ela é turva. Porque o que é algo turvo? É algo que você não enxerga através. A água turva, você não vê o fundo do rio. Um líder cristão turvo, ele chama atenção para ele. Deus é bom, mas ele é bom também. Jesus é maravilhoso, mas o líder é maravilhoso também. Deus faz a obra, mas a obra que o líder faz também é espetacular. Então, o tempo todo dizendo, olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim, me amem, me elogiem, batam palmas para mim. Então, a pessoa que diz assim, sou muito transparente, falo mesmo, ela está se gabando de não ter respeito por ninguém. Como é que alguém pode se gabar de não ter respeito por ninguém? Agora, uma pessoa transparente, quando ela vai falar com outra pessoa, ela pensa, o que Deus quer de mim nesse momento? O que é que Jesus faria em meu lugar? Nem sempre é fácil responder isso, mas perguntar é preciso. Natanael era um homem em quem não havia falsidade. Era um verdadeiro israelita. Era alguém para quem alguém olhava e não tinha dúvidas da sua intenção séria e sincera. Qualquer um pode duvidar de mim aqui, das minhas ações, das minhas palavras, mas ninguém pode duvidar das minhas intenções, se as minhas intenções são justas e sérias. Deus sabe. Talvez ninguém acredite mais em você. Deus sabe quem você é. E se as suas intenções nessa noite forem verdadeiras e justas, a mão de Deus estará sobre você. Até entrar nesse templo hoje, você vem tropeçando e caindo e batendo cabeça. Se as suas intenções nessa noite forem verdadeiras e justas, Deus estenderá as mãos sobre você. Naquela sinagoga, em Lucas 18, entraram duas pessoas. Uma foi lá na frente, ergueu a cabeça para o céu
e disse: obrigado, Senhor, porque eu e você fazemos uma parceria espetacular. O Senhor é bom e eu também. O Senhor é santo e eu também. O Senhor não faz nada errado, eu também não. O Senhor faz tudo certo e eu idem. Que dupla nós, hein? Diz o texto bíblico que ele orou de si para si mesmo. Mas o segundo homem ficou lá no fundo. Não tinha coragem de olhar para cima. Batia no peito e dizia: eu sou pecador. Tem misericórdia de mim. E o texto diz: ele saiu justificado. Porque Deus conhece o seu coração. Deus sabe quem você é. Você verá coisas maiores quando lembrar-se que Deus sabe quem você é. E deixá-lo tirar toda a mentira, toda a falsidade, toda a vida dupla, todo o bastidor equivocado da sua trajetória. Hoje é dia de dizer para Deus: Senhor, eu não quero mais andar errado. Quem topa dizer isso hoje aqui? Eu não quero andar errado. Porque eu sei que o Senhor tem mais para mim. E por último, terceiro passo. O primeiro, supere crenças limitantes. O segundo, mantenha a sua integridade. E o terceiro, creia a partir de pequenos sinais. Diga: creia a partir de pequenos sinais. Natanael pergunta: de onde me conheces? Jesus diz: eu te vi debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Veja, essa frase aqui a gente tem que entender. O que significa eu te vi debaixo da figueira? Porque qualquer um pode ver qualquer um debaixo de uma figueira, gente. Jesus estava passando, Natanael estava sentado, eu te vi debaixo da figueira, ok. Imagina eu chegar para você hoje e dizer assim: rapaz, te vi hoje lá no centro, lá na Brasil. O que você vai dizer? Nossa, Deus está... Você vai dizer isso? Você vai dizer: eu estava lá mesmo. Fui no banco, fui numa loja, fui comprar um negócio. Coisa corriqueira. A não ser que você tenha vindo para cá lembrando que você estava lá na Brasil, atravessando a rua, saindo do escritório da sua empresa onde você foi demitido e indo para o banco para depositar o seu acerto, pensando o que vai ser da sua vida, por que Deus não está abrindo portas para você, por que você não está sendo reconhecido onde você está. E aí, na hora da oração aqui, alguém que não viu você na Brasil, que não viu as lágrimas que você derramou enquanto atravessava a avenida, põe a mão no seu ombro e diz assim: Deus te viu na Brasil quando você estava atravessando. Muda? Muda, não muda? O que Natanael estava fazendo debaixo da figueira? Essa é a pergunta. E a tradição judaica nos ajuda, porque o Talmud diz assim: é debaixo de uma figueira que um verdadeiro israelita sonda o coração de Deus e pergunta pelo fim da história. O que isso significa? Significa que todo israelita, quando queria entender algo sobre a vinda do Messias, sobre o desfecho da história, sobre o reino vindouro, ele procurava uma figueira, porque era uma espécie de lugar onde Deus poderia falar com ele. Seria como Ana entrando no lugar de adoração e pedindo um filho para Deus. Seria como um judeu entrando numa sinagoga num dia onde não havia ninguém para pedir uma direção de Deus. Seria como você vir durante a semana aqui no templo e ajoelhar-se numa cadeira dessa. Não porque esse lugar é mais especial do que outros lugares, mas porque aqui você se concentra mais em Deus. Quando Jesus diz para Natanael: eu te vi debaixo da figueira, Natanael entendeu o que isso significava. Significa: eu estava vendo você enquanto você falava com Deus.
Por isso Natanael faz essa frase, porque, de outro modo, essa frase é desproporcional. Te vi debaixo da figueira. Meu Deus, meu Senhor, tu és o Cristo. Imagina se tivesse visto em cima da figueira. É que a frase não é sobre alguém debaixo de uma figueira, é sobre um coração debaixo de uma figueira. O que Jesus estava dizendo para Natanael é: Natanael, eu vi o seu coração. Eu não conheço você apenas, eu conheço as suas orações mais íntimas, eu conheço os seus anseios mais profundos. E aí quando Natanael diz, tu és o Cristo, tu és o Rei de Israel, por causa dessa frase, o próprio Jesus diz, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você diz isso, você verá coisas maiores. Por quê? Porque quem é capaz de crer no detalhe, vai ver o impossível acontecer. Você entende a força disso? Como naquela história em que Eliseu está, ou Elias, melhor dizendo, está orando para que chova em Israel. Ele diz para Acabe, vai chover. E aí foi e ajoelhou-se. E a Bíblia diz que ele colocou a cabeça entre os joelhos. Você já tentou colocar a cabeça entre os joelhos? Alguém quer tentar agora? Chegando em casa, tente colocar a cabeça entre os joelhos. Entre, não sobre, entre. Você não vai conseguir. Algumas mulheres em dores de parto conseguem colocar a cabeça entre os joelhos. Naquele momento decisivo em que ou se gera uma vida ou se gera uma vida, não tem opção. Elas conseguem se dobrar a ponto de a cabeça entrar entre os joelhos. Quando o texto diz, Elias colocou a cabeça entre os joelhos, que é uma coisa tão aparentemente sem propósito, a gente lê tão rápido, é como se a Bíblia estivesse dizendo que ele foi gerar algo. Gerar algo pela fé. Ele foi orar num nível de entrega e comprometimento que é como se fosse ter um parto. Sentir dores de parto. O apóstolo Paulo toma essa ideia lá na frente, quando ele diz para a igreja, eu sinto dores de parto a respeito de vocês, porque estou gerando vocês em Cristo. Elias clama a Deus para que chova. Por quê? Porque ele diz para o rei de Israel que ia chover, e já havia 7 anos não chovia. Ou melhor, 3 anos, não chovia. Então olha a força desse momento. O profeta olha para o rei e diz, vai chover. E aí o profeta vai orar, gemer, clamar a Deus, para que Deus cumpra a sua palavra, como o profeta crê que ele vai cumprir. E Elias ora e pede para o seu menino ir olhar o céu. O menino olha o céu, volta dizendo, não tem nada lá não. Elias ora mais e manda o menino olhar o céu. O menino vai, olha e volta, não tem nada. 7 vezes. Na 7ª, o menino já está doido para ver alguma coisa. Só para o Elias parar. E ele diz, eu vi uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Elias diz, prepare o carro, que era a carruagem no caso, porque vem chuva pesada aí. Irmãos, quando a gente sabe quem é o Deus em quem nós cremos, qualquer nuvem do tamanho da palma de uma mão é certeza de chuva pesada. Aleluia. Creia a partir de pequenos sinais. Chegou em casa hoje, teu menino deu um sinal de melhora, a sua crença limitante vai dizer, não passa disso. Ele já fez isso antes, não mudou nada. O que é isso perto de tudo que ele precisa mudar? Isso não é nada. Mas a sua fé vai dizer, Deus começou uma obra na vida do meu filho. Seu casamento não está legal. O cônjuge dá uma pequena demonstração de carinho. Na sua crença limitante, você diria,
Isso não serve de nada. Depois de tudo que me fez. Isso não é nada. Tantas mágoas que eu carrego. Isso aí não vai passar disso. Isso é fingimento. Mas pela fé você vai dizer: Deus começou uma obra no meu casamento. Veja, em tudo nós podemos fazer isso. A pessoa está endividada, devendo milhares, milhões talvez. De repente, sai uma notícia, tem uma conta lá num banco, tem R$200 lá para você tirar. A sua crença limitante vai dizer: o que é R$200 em relação ao que eu devo? Isso não é nada. Capaz de nem buscar ou de buscar e torrar. Porque o problema de quem deve é que começa a tratar o pouco com negligência. Você deve 1 milhão e recebe 1.000, quer saber, esse 1.000 não vai fazer nem cócega, vamos viajar? Viajar para onde com 1.000? Campo Mourão. Aí sempre vem alguém de Campo Mourão e fala: pastor, Campo Mourão? Tá bom, vai. E também. A nossa crença limitante, ela faz a gente fazer isso. Eu devo 1 milhão, ganhei 1.000. Esse 1.000 não é nada. Olha o que eu estou dizendo para o 1.000 que Deus me deu. Não é nada. É zero. Não serve para nada. Não faz nem cócega na minha dívida. Aí eu não entendo por que eu não resolvo nada. Agora, se eu pego esses 1.000 e falo: Senhor, são os primeiros 1.000 do milagre que o Senhor vai fazer. Meu irmão, você não tem ideia do que Deus vai fazer. Por quê? Porque é o que foi dito aqui hoje, é a semente. Jesus disse: o reino de Deus é como um grão de mostarda, você olha para ele e você não dá nada. Nada. É a menor das sementes. Mas você lança em solo e vai ver nascer a maior das hortaliças. Porque Deus é o Deus que transforma o mínimo em máximo. O pouco em muito, a tristeza em cânticos de júbilo. O nosso Deus é um Deus de milagres. Creia a partir de pequenos sinais. E você verá os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Porque no final, Jesus diz para Natanael: Natanael, isso não vai ser para a sua glória, vai ser para a minha. E é tão forte isso, que os anjos de Deus não vão subir e descer sobre Natanael, vão subir e descer sobre o Filho do Homem, sobre Jesus. É tão forte isso, que você nem sabe quem é Natanael na história. E Natanael é um dos apóstolos, só que ele ficou conhecido como Bartolomeu. Porque a glória não era para ser dele, a glória era para ser de Jesus. Se você vir coisas maiores, não se esqueça, a glória é de Jesus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, nós vamos orar.